Peguei o notebook do meu marido antes de uma viagem e encontrei uma pasta com alguns arquivos que não deveria ter visto. O que estava ali mudou tudo entre nós para sempre. Porque às vezes, a curiosidade revela verdades que preferíamos nunca ter descoberto, e algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas novamente. Meu nome é Patrícia, tenho 38 anos, e sempre me considerei uma esposa confiante. Casada há 15 anos com Roberto, um engenheiro que viajava frequentemente a trabalho, nossa rotina era previsível e confortável. Ele saía segunda de manhã, voltava sexta à noite, e eu cuidava da casa e do nosso filho de 12 anos. Uma vida simples, sem grandes surpresas ou questionamentos. Naquela segunda-feira de outubro, Roberto estava atrasado para o voo das 7 da manhã. Corria pela casa procurando documentos enquanto eu preparava o café da manhã, e nosso filho Mateus se arrumava para a escola. Foi então que Roberto percebeu que havia esquecido de imprimir alguns contratos importantes para a reunião em Brasília. Seus olhos se encheram de pânico enquanto olhava para o relógio. Patrícia, por favor. Você pode imprimir os arquivos que estão na pasta Trabalho do meu notebook? Preciso muito deles hoje, disse ele, entregando-me o laptop e correndo para o quarto buscar a mala. A senha é a data do nosso casamento. Os arquivos são de contratos da empresa. Você vai reconhecer pelos nomes. Liguei o notebook enquanto ouvia o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas no quarto. A tela iluminou com a familiar área de trabalho organizada de Roberto. Cada ícone perfeitamente alinhado, cada pasta nomeada de forma meticulosa. Encontrei rapidamente a pasta Trabalho e a abri, procurando pelos contratos que ele mencionara. Mas foi então que meus olhos captaram algo que não deveria estar ali. Entre as pastas profissionais, havia uma chamada Memórias Especiais, com uma data que reconheci imediatamente. Era exatamente 3 meses após nosso casamento. Meu coração começou a acelerar. Roberto nunca havia mencionado essa pasta, e o nome era estranhamente pessoal para estar no meio de documentos de trabalho. Por um momento hesitei. Roberto estava gritando algo sobre não conseguir encontrar a gravata azul, e Mateus reclamava que ia se atrasar para a prova de matemática. A casa estava em caos, mas minha atenção estava completamente focada naquela pasta misteriosa. Minha mão pairou sobre o mouse, dividida entre a confiança que sempre tive no meu marido e uma curiosidade que crescia como uma ferida infectada. Os arquivos de trabalho podiam esperar 1 minuto. Cliquei na pasta Memórias Especiais e senti meu mundo começar a desmoronar. O que vi ali não eram memórias nossas, não eram fotos da nossa família ou recordações do nosso casamento. Eram centenas de fotos de uma mulher que eu não conhecia, uma loira deslumbrante que sorria para a câmera em poses íntimas e carinhosas. E em muitas delas, Roberto estava ao lado dela, abraçado, beijando, claramente apaixonado. As fotos tinham datas. Algumas eram de 2 anos atrás, outras de 6 meses, e as mais recentes eram da semana passada. A mesma semana em que ele disse que tinha ficado trabalhando até tarde no hotel em Salvador. Minha mente começou a processar a traição de forma metodical e dolorosa. Não era um caso isolado, não era um erro. Era um relacionamento paralelo, estruturado, com história. Meus dedos tremiam enquanto scrollava pelas imagens. Havia fotos em restaurantes românticos, em praias que reconheci de suas viagens de trabalho, em quartos de hotel que ele descrevia como reuniões que se estendiam. Cada foto era uma punhalada na confiança que eu havia construído ao longo de 15 anos de casamento. Patrícia conseguiu imprimir. Atonchon. A voz de Roberto ecoou do quarto, me trazendo de volta à realidade cruel. Fechei a pasta rapidamente e imprimi os contratos, minhas mãos funcionando no automático enquanto minha mente processava a devastação. Como eu poderia olhar para ele agora? Como fingir que nada havia mudado quando tudo havia se despedaçado em questão de minutos? Roberto apareceu na cozinha já vestido e arrumado, pegou os papéis que eu havia imprimido e me deu um beijo carinhoso na testa. Obrigado, amor. Você sempre me salva. Te amo. Suas palavras soaram como mentiras doces em meus ouvidos. Questionei-me quantas vezes ele havia usado essa mesma frase comigo e com ela. Se essa descoberta devastadora já está te revoltando tanto quanto me revoltou, se inscreve no canal porque o que eu fiz depois de descobrir a verdade completa vai te deixar sem palavras. Quando a porta se fechou atrás de Roberto, desabei na cadeira da cozinha como se toda a energia tivesse sido drenada do meu corpo. Mateus tinha saído para a escola 10 minutos antes, e pela primeira vez em anos, agradeci por estar sozinha.
O silêncio da casa ecoava com o barulho das minhas próprias batidas cardíacas descompassadas. Voltei ao notebook, que ainda estava aberto na mesa. Desta vez, não havia pressa, não havia interrupções. Apenas eu e a verdade que Roberto escondeu tão cuidadosamente por anos. Abri novamente a pasta Memórias Especiais e me forcei a examinar cada arquivo com a precisão de uma detetive investigando um crime. Porque era exatamente isso que eu sentia que estava fazendo, investigando o assassinato do meu casamento. O nome dela era Fernanda. Descobri através das mensagens que ele mantinha salvas em uma subpasta. Fernanda Oliveira, arquiteta, morando em São Paulo. As conversas entre eles eram íntimas, carinhosas, cheias de planos para o futuro que incluíam viagens românticas e até mesmo menções sobre quando finalmente estarmos juntos para sempre. Meu estômago revirou quando li Roberto planejando deixar nossa família para começar uma nova vida com ela. Os encontros aconteciam durante suas viagens de trabalho, mas também descobri que muitas das viagens extras que ele fazia aos fins de semana eram na verdade escapadas para São Paulo para encontrá-la. Quando ele dizia que precisava trabalhar no sábado, estava na verdade jantando em restaurantes chiques com Fernanda. Quando chegava em casa domingo à noite, exausto de tanto trabalho, vinha na verdade de um final de semana romântico em pousadas que eu reconheci das fotos. O que mais me machucou não foram apenas as mentiras, mas sim a organização meticulosa de tudo. Roberto não era um homem impulsivo que havia se envolvido em um caso passageiro. Ele era um traidor sistemático, que planejava cada encontro, cada mentira, cada momento roubado da nossa vida familiar para construir uma vida paralela. Havia até mesmo uma planilha detalhada com datas, locais e desculpas que ele usaria comigo. Eu era apenas um obstáculo em sua vida dupla. Encontrei também prints de conversas onde ele falava sobre mim de forma cruel e desrespeitosa. Chamava-me de chata e previsível. Dizia que nossa vida sexual era morta há anos e que eu havia me acomodado demais na função de mãe e dona de casa. Para Fernanda, eu não era uma pessoa com sentimentos, mas sim um problema a ser resolvido quando ele finalmente tivesse coragem de dar o próximo passo. A humilhação queimava minha garganta como ácido. Enquanto eu cuidava da casa, criava nosso filho e sustentava emocionalmente nossa família. Roberto construía seu futuro com outra pessoa. Cada "te amo" que ele me disse nos últimos 2 anos foi uma mentira calculada. Cada vez que fizemos amor, ele estava pensando nela. Cada plano familiar que fizemos juntos era apenas uma fachada que ele mantinha até decidir se livrar de mim. Mas foi quando encontrei a pasta Planos Futuro que senti minha dor se transformar em algo mais poderoso. Indignação. Roberto não estava apenas me traindo. Ele estava planejando me abandonar de forma cruel e calculista. Havia documentos sobre advogados especializados em divórcio, estratégias para minimizar a pensão alimentícia e até mesmo pesquisas sobre como conseguir a guarda compartilhada de Mateus. Ele não queria apenas Fernanda, ele queria se livrar de mim gastando o mínimo possível. Uma das mensagens que mais me marcou foi Roberto dizendo a Fernanda: "Patrícia nunca vai desconfiar de nada. Ela é muito ingênua e confiante. Quando eu decidir contar tudo, ela vai ficar tão em choque que nem vai conseguir reagir direito. Vai ser mais fácil do que imaginei." A forma como ele havia me analisado, catalogado minha personalidade para usar contra mim, me fez perceber que eu não conhecia o homem com quem dividia minha vida. Fechei o notebook e caminhei até a janela da sala, observando a rua tranquila do nosso bairro. Vizinhos regando jardins, crianças indo para a escola, a vida normal continuando enquanto a minha havia implodido completamente. Roberto tinha razão sobre uma coisa. Eu era confiante demais. Mas ele estava completamente errado sobre outra. Eu não era ingênua o suficiente para aceitar essa traição passivamente. Peguei meu celular e fotografei tudo. Cada conversa, cada foto, cada documento. Se Roberto queria jogar o jogo da desonestidade, ele havia subestimado completamente com quem estava lidando. Por 15 anos, fui a esposa dedicada e compreensiva. Mas naquele momento, olhando para as evidências da traição mais elaborada que eu poderia imaginar, percebi que também podia ser estratégica quando necessário. A dor da descoberta ainda estava lá, cortante e profunda. Mas junto com ela crescia uma determinação que eu não sabia que possuía. Roberto havia passado anos construindo sua saída do nosso casamento. Era hora de eu construir a minha resposta.
Você já foi traído de forma tão calculada e cruel? Já descobriu que alguém que você amava estava planejando sua destruição há anos? Conta nos comentários como você reagiu, porque o que eu fiz depois vai te chocar. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Tive que fingir normalidade quando Roberto ligava à noite de Brasília, perguntando como havia sido meu dia e contando sobre suas reuniões intermináveis. Sua voz ao telefone soava exatamente a mesma de sempre, carinhosa, cansada, saudosa. Mas agora eu ouvia cada palavra filtrada através da verdade que descobri. Cada "sinto sua falta" era uma mentira tão bem ensaiada que quase me convencia. Mateus percebeu que algo estava errado. Durante o jantar de quarta-feira, ele perguntou por que eu estava tão quieta, por que mal havia tocado na comida. Inventei uma desculpa sobre dor de cabeça, mas vi a preocupação em seus olhos de 12 anos. A culpa me consumiu. Meu filho não merecia pagar pelo egoísmo do pai, não merecia ter sua família destruída pelos jogos sujos de Roberto. Na quinta-feira pela manhã, resolvi agir. Primeiro, liguei para minha irmã Helena, advogada especializada em direito de família. Não contei os detalhes por telefone, apenas disse que precisava de uma consulta urgente sobre meus direitos em caso de divórcio. Helena conhecia Roberto há 15 anos. Sempre o considerou um bom marido e pai. Sua surpresa foi evidente, mas ela marcou um horário para sexta de manhã, antes mesmo de Roberto voltar da viagem. Depois, fiz algo que nunca imaginei que seria capaz de fazer. Investiguei a vida da mulher que estava destruindo minha família. Fernanda Oliveira não era difícil de encontrar. Suas redes sociais eram públicas, repletas de fotos de uma vida aparentemente perfeita em São Paulo. Arquiteta bem-sucedida, sócia de um escritório renomado, apartamento luxuoso em Moema, vida social agitada. Ela era tudo o que Roberto sempre criticou em mim por não ser: independente financeiramente, sofisticada, sem as limitações da maternidade. Mas enquanto analisava o perfil dela, descobri algo interessante. Fernanda não era apenas a amante secreta. Ela estava claramente orgulhosa do relacionamento. Suas fotos recentes tinham referências sutis a Roberto, que apenas alguém que conhecia a situação perceberia. Um copo de vinho em um restaurante que eu reconheci das mensagens deles. Uma vista de hotel que correspondia exatamente às fotos que encontrei no notebook. Até mesmo uma foto de um presente de joias que eu tinha certeza que veio de Roberto. Foi então que entendi a magnitude da humilhação que estava sofrendo. Não era apenas uma traição secreta. Fernanda estava praticamente anunciando publicamente que tinha um homem casado e seus amigos provavelmente sabiam exatamente quem era Roberto. Eu era a única pessoa no triângulo que vivia na ignorância. A única que não sabia que era a terceira opção na vida do próprio marido. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer emoção que já havia experimentado. Não era apenas raiva pela traição, mas pela forma como havia sido feita de idiota publicamente. Quantas pessoas sabiam sobre Roberto e Fernanda? Quantos colegas dele? Quantos amigos mútuos sussurravam sobre a esposa ingênua que não percebia nada? Na sexta-feira de manhã, sentei-me no escritório de Helena com uma pasta cheia de evidências impressas e uma determinação que surpreendeu até mesmo a mim mesma. Helena examinou cada documento com a precisão profissional que eu precisava naquele momento, mas vi o choque crescer em seu rosto conforme absorvia a extensão da traição de Roberto. Patrícia, isso não é apenas uma traição. É um planejamento sistemático para te deixar na pior situação possível, disse Helena, folheando os documentos sobre estratégias de divórcio que Roberto havia pesquisado. Ele estava literalmente planejando como te ferrar financeiramente enquanto fingia te amar. Isso é sociopático. Helena me explicou que as evidências que eu tinha eram mais do que suficientes para garantir uma divisão favorável dos bens e uma pensão alimentícia substancial. Mais importante ainda, as conversas onde Roberto falava mal de mim como mãe e planejava estratégias para conseguir a guarda de Mateus trabalhariam totalmente contra ele em qualquer disputa de custódia. Mas foi a sugestão seguinte de Helena que realmente mudou meu rumo de ação. Patrícia, você tem 2 opções. Pode confrontá-lo diretamente quando ele chegar hoje à noite e iniciar um processo de divórcio padrão. Ou pode ser estratégica como ele foi. Pode dar a ele exatamente o que ele planeja te dar. Uma surpresa devastadora na hora que ele menos espera. Voltei para casa com a mente fervilhando de possibilidades. Roberto chegaria às 8 da noite, como sempre, esperando encontrar sua esposa devotada, esperando com o jantar pronto
e perguntas carinhosas sobre sua viagem. Ele não fazia ideia de que eu havia passado a semana inteira descobrindo cada detalhe da vida dupla que ele construiu. Às 7h30 da noite, preparei a mesa de jantar de forma especial. Pratos bonitos, velas acesas, vinho tinto, exatamente como fazíamos em ocasiões especiais. Quando Roberto entrou pela porta, sua expressão se iluminou com surpresa e prazer. Que lindo, amor! Que ocasião especial é essa? Perguntou-me beijando carinhosamente. É uma surpresa, respondi, sorrindo de uma forma que ele interpretou como carinho, mas que na verdade era a antecipação de uma justiça há muito esperada. Senta aí que eu vou buscar uma coisa especial para mostrar para você. Dá like se você acredita que ninguém merece ser enganado de forma tão cruel por 15 anos, e se inscreve para ver como Roberto reagiu quando descobriu que eu sabia de tudo. Voltei à mesa carregando o notebook dele nas mãos. Roberto ergueu uma sobrancelha, claramente confuso com a teatralidade da situação, mas ainda sorrindo daquele jeito que eu sempre achei charmoso. Durante 15 anos, aquele sorriso havia sido minha segurança, minha certeza de que estava amada. Agora, representava 15 anos de mentiras perfeitamente ensaiadas. Amor, você esqueceu o notebook na segunda-feira quando saiu correndo para a viagem, disse colocando o aparelho aberto sobre a mesa, exatamente na pasta Memórias Especiais. E como você me pediu para imprimir aqueles contratos, acabei vendo algumas coisas interessantes. O sorriso desapareceu do rosto de Roberto como se alguém tivesse apagado uma luz. Seus olhos se moveram rapidamente da tela do notebook para meu rosto, tentando decifrar exatamente o que eu sabia e como deveria reagir. Vi o pânico crescer em sua expressão, enquanto ele processava que sua vida dupla cuidadosamente construída havia desmoronado. Patrícia, eu posso explicar, começou ele, a voz já tremendo. Mas eu levantei a mão para interrompê-lo. Não precisa explicar nada, Roberto. Está tudo muito claro aqui. Girei a tela em sua direção, mostrando uma das fotos onde ele e Fernanda apareciam abraçados em uma praia. 2 anos, Roberto. 2 anos de mentiras, de viagens falsas, de eu te amo falsos. 2 anos onde você construiu uma vida inteira com outra pessoa enquanto eu cuidava da nossa casa e do nosso filho. Roberto tentou fechar o notebook, mas eu o impedi. Não, você vai olhar. Vai olhar para cada foto, cada conversa, cada plano que você fez para me destruir. Porque eu vi tudo, Roberto. Não apenas a traição, mas os planos de divórcio, as estratégias para pagar menos pensão, as conversas onde você me chama de chata e previsível. Suas mãos tremiam enquanto ele scrollava pelas evidências da própria desonestidade. Era como assistir um homem vendo sua sentença de morte sendo lida. A cor desapareceu completamente de seu rosto quando ele chegou às conversas onde descrevia como seria fácil me manipular durante o divórcio, porque eu era ingênua demais para reagir direito. Você tem razão sobre uma coisa, continuei, minha voz estranhamente calma considerando o furacão emocional que sentia por dentro. Eu sou confiante demais. Confiei em você por 15 anos sem questionar uma única viagem, um único atraso, uma única desculpa esfarrapada. Mas você estava errado sobre eu ser ingênua demais para reagir. Foi nesse momento que coloquei sobre a mesa as cópias de todos os documentos que Helena havia preparado. Petição de divórcio já protocolada. Pedido de pensão alimentícia, baseado em todos os bens que Roberto tentou esconder. E o mais devastador de tudo, um pedido de guarda exclusiva de Mateus, baseado nas evidências de que Roberto planejava usar nosso filho como peão em seus jogos financeiros. Você me subestimou completamente, Roberto. Enquanto você planejava como me ferrar, eu estava 3 passos à sua frente. Fernanda não é a única que pode ser estratégica. Roberto tentou falar, tentou argumentar, tentou até mesmo negar o óbvio, mas cada palavra que saía de sua boca apenas confirmava que o homem que eu amei por tantos anos nunca existiu de verdade. Era apenas uma performance. Um personagem que ele representou para manter a estabilidade enquanto construía sua verdadeira vida em outro lugar. Você não pode fazer isso, disse finalmente, sua voz quebrando. Patrícia, eu cometi erros, mas podemos conversar, podemos resolver isso. Você não pode destruir nossa família por causa de um momento de fraqueza. A risada que saiu de mim foi seca e amarga. Momento de fraqueza? Roberto, você planejou isso por 2 anos. Você tem planilhas, estratégias.
Conversas detalhadas sobre como se livrar de mim. Isso não é um momento de fraqueza, é um projeto de vida. Foi quando mostrei a ele a última surpresa. Prints das redes sociais de Fernanda, onde ela basicamente anunciava publicamente que tinha um relacionamento com um homem casado. Seus amigos sabem, Roberto. Os amigos dela sabem. Provavelmente metade de São Paulo sabe que você tem uma esposa idiota em casa que não desconfia de nada. A única pessoa que não sabia era eu. A humilhação em seu rosto era quase palpável. Roberto percebeu que não apenas havia sido descoberto, mas que havia sido superado no próprio jogo que pensava estar dominando. A esposa, previsível e chata, havia se revelado mais astuta do que ele jamais imaginou. Mateus vai saber de tudo, continuei. Não hoje, porque ele não merece ter sua estabilidade destruída de uma hora para outra. Mas ele vai saber que tipo de homem é o pai dele, e vai entender por que nossa família chegou ao fim. E quando Fernanda perceber que estar com você significa enfrentar todo esse processo judicial público, com todas essas evidências sendo expostas, vamos ver se o amor dela é tão forte quanto parece nas fotos românticas. Roberto desabou na cadeira, finalmente compreendendo que havia perdido tudo o que pensava estar controlando. A esposa que ele considerava um obstáculo havia se tornado sua maior adversária, e a vida dupla que ele construiu com tanto cuidado estava prestes a se tornar um escândalo público devastador. Nos dias que se seguiram àquela noite fatídica, assisti Roberto desmoronar completamente. O homem que havia planejado minha destruição com a precisão de um engenheiro descobriu que havia subestimado gravemente a mulher com quem viveu por 15 anos. Cada estratégia que ele pensou usar contra mim agora trabalhava em meu favor. Cada mentira se tornou evidência adicional de sua desonestidade sistemática. Fernanda foi a primeira a reagir quando o processo judicial se tornou público. Descobri através de uma amiga que monitora redes sociais que ela havia apagado todas as fotos sutis que faziam referência ao relacionamento deles. Aparentemente, a ideia romântica de lutar por um amor verdadeiro perdeu todo o charme quando envolveu advogados, pensões alimentícias e a possibilidade de ser chamada como testemunha em um processo de divórcio litigioso. Roberto tentou desesperadamente reverter a situação. Ligou para Helena oferecendo acordos extrajudiciais generosos, prometeu terminar imediatamente o relacionamento com Fernanda. Até mesmo sugeriu terapia de casal. Mas era tarde demais. A confiança não é como um vaso quebrado que pode ser colado. É como cinzas que não podem ser transformadas novamente em madeira. O que mais me surpreendeu foi minha própria força durante todo o processo. Durante 15 anos, eu havia me definido como esposa e mãe, como se essas fossem minhas únicas identidades válidas. Mas descobrir a traição de Roberto me forçou a redescobrir quem era Patrícia antes de ser a senhora Roberto Silva. E essa mulher era muito mais resiliente e inteligente do que eu havia me permitido ser. Mateus. Nossa maior preocupação em todo esse processo reagiu melhor do que qualquer um de nós esperava. Quando finalmente contei a ele uma versão adequada da situação, que papai havia escolhido estar com outra pessoa e que por isso não moraríamos mais juntos, ele me surpreendeu com sua maturidade. Eu já sabia que alguma coisa estava errada, mãe. Vocês não se olhavam mais como antes. As crianças percebem muito mais do que pensamos. O momento mais revelador veio 3 meses depois, quando Roberto apareceu em casa implorando uma última chance. Estava visivelmente abalado, havia perdido peso, e pela primeira vez em anos parecia genuinamente vulnerável. Patrícia, eu destruí tudo por uma fantasia idiota. Fernanda não é nada comparado ao que tínhamos. Nossa família, nossa história, nosso filho. Joguei tudo fora por puro egoísmo. Olhei para aquele homem que já havia sido o centro do meu universo e senti. Nada. Nem raiva, nem dor, nem saudade. Apenas uma clareza cristalina sobre quem ele realmente era e quem eu havia me tornado. Roberto, o problema não é você ter se apaixonado por outra pessoa. Pessoas se apaixonam. Relacionamentos acabam. Isso é humano. O problema é como você escolheu lidar com isso. Expliquei a ele que a traição em si, embora dolorosa, não era o que havia destruído irreversivelmente nosso casamento. Foi a desonestidade sistemática, o planejamento cruel para me prejudicar, a forma como ele me transformou em obstáculo na própria vida que eu pensava que compartilhávamos. Você não apenas me traiu, Roberto. Você me estudou como se fosse inimiga para saber como me derrotar da forma mais eficiente possível. 6 meses depois, nossa casa foi vendida,
E eu me mudei para um apartamento menor, mas completamente meu em um bairro que sempre quis conhecer melhor. Mateus dividiu sua rotina entre os dois lares, mas era evidente que ele preferia a estabilidade emocional que encontrava comigo. Roberto alugou um apartamento perto do trabalho e tentou reconstruir sua vida, mas as consequências de suas escolhas continuaram reverberando. Fernanda, como eu havia previsto, desapareceu completamente quando o romance se transformou em realidade complicada e cara. O homem apaixonado e bem-sucedido que ela conhecia havia se tornado um pai divorciado, pagando pensão alta e lidando com as consequências emocionais de suas escolhas. A fantasia não sobreviveu à realidade. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que Roberto me fez o maior favor da minha vida ao me trair de forma tão flagrante. Forçou-me a redescobrir minha própria força, minha capacidade de tomar decisões difíceis e minha habilidade de reconstruir uma vida que fosse genuinamente minha. Voltei a estudar, fiz novos amigos, criei uma rotina que me satisfaz profundamente. A lição mais importante que aprendi é que confiança não é ingenuidade, e ser traída não significa que você falhou como pessoa. Significa que você escolheu amar alguém que não merecia esse amor. E embora seja doloroso descobrir, também é libertador saber que você pode sobreviver à pior traição e emergir mais forte e mais sábia. Mateus me disse recentemente que admira como lidei com tudo, sem virar uma pessoa amarga. A verdade é que escolhi conscientemente não permitir que a desonestidade de Roberto envenenasse quem eu era por dentro. Ele roubou 15 anos da minha vida com mentiras, mas não roubaria meu futuro com ressentimento. Se minha história te mostrou que nunca devemos subestimar nossa própria capacidade de superar traições devastadoras, e que às vezes as piores experiências nos levam às melhores versões de nós mesmos, compartilha e se inscreve no canal para ouvir mais histórias de pessoas que escolheram reconstruir em vez de se destruir.